Senhor Deus Todo-Poderoso. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti toda a nossa adoração. Nós Te bendizemos, nós declaramos que não há alegria maior, não há alegria melhor, não há prazer nenhum que se compare ao prazer de falar contigo, ao prazer de estar diante de Ti. Todas as vezes que nos prostramos aos Seus pés, de Ti nós recebemos, Senhor, renovo, de Ti nós recebemos a força, de Ti nós recebemos seiva nova, para vermos as coisas de maneira segundo os Teus olhos, segundo a Tua visão. Nós Te bendizemos por este momento tão precioso, que é o momento de oração, aonde nós adentramos nos lares, nos corações, junto às famílias, aonde nós temos o privilégio, bondoso Deus, de estarmos compartilhando os segredos do coração que Tu trouxe ao nosso coração, porque a Tua palavra diz que Tu tens prazer de repartir os Teus segredos com aqueles que Te amam, que têm prazer de estar contigo. Muito obrigado por mais esse momento. Em nome de Cristo Jesus, amém. Nós queremos com muita alegria, gratidão a Deus, louvar, bendizer e adentrar com esse programa online da comunidade cristã, momento de oração. Hoje é um dia que o Senhor vai fazer um trabalho muito especial no nosso coração. Eu queria dizer para você, se prepara, esteja com teu papel, caneta, se você puder, para anotar os textos. Ele entende o valor que nós temos e Ele quer nesse dia que nós também venhamos a entender. E eu quero com gratidão que a Marinês esteja abençoando, ela que fielmente tem amado estar aqui, ela que fielmente tem tido um prazer imenso de testemunhar e falar desse coração bondoso de Deus. Marinês, que Deus te abençoe e pode estar abençoando todos que estão nos assistindo. Amém. O amor de Deus Pai, de Deus Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo no seu coração. A paz e a alegria de Jesus no seu coração. Amém. Também nós temos a nossa adoradora, Franci, que com alegria também vai estar te abençoando e vai estar te cumprimentando. Ela tem tido uma alegria tão grande de largar tudo e estar aqui no altar, adorando ao Senhor, mas ao mesmo tempo levando as nossas almas para adoração ao Pai. Olá, que o Senhor te abençoe nesse dia. Glória a Deus. Que seja um dia marcante na tua vida com a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos iniciar o nosso programa hoje. E eu queria, antes de tudo, estar falando para você. Deus, Ele tem prazer em nos usar. Quando Ele nos criou à imagem e semelhança dEle, quando Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar do pecado e restituir em nós a semelhança de Deus, Ele tem em mente algo sempre muito grande para o reino. E para que fatos, acontecimentos, coisas maiores do reino de Deus se realizem em nosso meio, Ele nos usa. Ele usa a minha vida, Ele usa a tua vida, Ele usa a vida de todos os que desejam ser usados nas mãos dEle. E hoje nós estaremos falando isso. A palavra de Deus vai nos mostrar. Nós estamos diante de um período, nós temos sexta, sábado, 2 dias, porque domingo é um dia bem decisivo para toda a nação brasileira, aonde em todos os municípios serão eleitos prefeitos, vereadores. E o ser humano, ele vem há muito tempo se decepcionando com a área política. Mas o Senhor, Ele tem uma visão para nós nesse dia.
E eu queria nesse momento de oração que fosse renovado, reavivado, que fosse passado um colírio nos nossos olhos, para que a gente veja esse momento com outros olhos. Não pode sair da minha boca, nem da sua, aquela expressão assim: não gosto de político, de política, política é tudo a mesma coisa. Não adianta, nada muda. Nós temos que mudar o nosso modo de agir e de falar e de pensar. E eu estava orando e o Senhor trouxe essa reflexão para nós orarmos. E Ele mostrou a importância que nós temos para fazermos mudanças. Se eu deixar Ele usar a minha vida, se você, a Marinês, a Fran, se você que está nos assistindo, deixar Ele usar a sua vida, grandes coisas vão acontecer. Talvez você não tinha parado para pensar nisso, talvez você nem investiu um tempo para orar com intensidade, procurando ouvir Deus falar, o Espírito Santo revelar qual deve ser a tua postura nesse dia. Eu fiz isso por muitas ocasiões durante o pleito eleitoral. Deixar chegar o dia, deixar chegar lá na sala de votação e tomar uma atitude, sem dobrar o joelho, sem buscar a direção do Senhor. Mas eu confesso que nesse momento, exatamente nesse pleito de 2020, eu tenho tido muito temor, porque eu sei a importância da minha decisão, o peso e o valor que ela tem. E a Marinês está aqui com a gente, ela também sabe, a Franci também sabe. E o Senhor está dizendo isso: eu quero um povo que saiba o peso, o valor que ele tem numa decisão assim. E nós vamos estar lendo um texto que chama muito a nossa atenção. Eu quero que a Marinês esteja lendo um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 13. Tem um episódio ali que tem que nos ensinar, é bastante conhecido, mas hoje é Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Lucas 24, do verso 13 em diante. Nós vamos ver um acontecimento, um momento na vida que estava sendo vivido ali pelos discípulos que tinham sido separados para o Senhor. A Marinês pode estar lendo, Marinês. A palavra do Senhor diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aí está bom, Marinês, no momento. Esse texto, ele chama muito a nossa atenção. Esses 2 discípulos, eles estavam a caminhos de Emaús, que era provavelmente a residência, a região aonde eles cresceram e moravam. E eles estavam decepcionados, cabisbaixos, entristecidos. E eles estavam conversando. É uma cena bem parecida com o que nós também enfrentamos e vivemos. É isso que eu mencionei. Talvez você olhe para o panorama de últimos anos, muitos anos
usando a nossa nação brasileira, e gerou no coração da gente essa frustração. Mas a palavra de Deus dá um detalhe tão precioso, que enquanto eles caminhavam nessa frustração, tinha alguém que se aproximou e decidiu caminhar com eles. Tinha alguém que entendia, que sabia da situação. Esse alguém é o Jesus, esse alguém é Jesus. E eu sempre gosto de falar, Jesus é aquele que conhece o passado, Jesus é aquele que está conosco no presente, e Jesus é o dono do futuro. Ele, com o Pai e o Espírito Santo, tem um futuro preparado, reservado para todos nós. Mas note uma coisa bem interessante. Jesus, ele se aproxima e resolve caminhar com eles. Mas a frustração, a decepção, a falta de afinidade com ele, levou esses discípulos a nem reconhecê-lo. E olha que eles tinham caminhado dia e noite com ele durante 3 anos. A voz dele era uma voz muito familiar para eles. Mas no caminho eles tiveram muitas outras atenções, eles começaram a olhar outras coisas, eles começaram a focar em outras situações, e eles não perceberam a presença dele. Eu queria dizer para você nesse momento de oração, para todos nós, nessa caminhada que nós estamos, no meu caminho, no teu caminho, ele está junto. É uma promessa dele. Mateus capítulo 28, o versos 20, em especial a parte B desse versículo que a Marinês vai estar lendo, tem uma promessa que eu não posso esquecer. Como é interessante isso, como é importante isso. Essa é a promessa que ele deu para nós, essa é a promessa que ele deixou para nós. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que tremendo isso, que glorioso é isso. E eu queria chamar a tua atenção para isso. Ele está caminhando com a gente, ele está junto de nós. Ele está honrando essa palavra que ele deixou, onde ele diz: eu estarei convosco, não é uma vez por ano, não é a cada 4 anos. Eu estarei convosco todos os dias. Nesse dia, na tua caminhada, no domingo, na tua caminhada, até o local de votação, lembre disso, ele está contigo. É a ele que você deve ouvir, é a ele que você deve buscar, é nele que você deve confiar, é nele que eu preciso confiar. Ele é soberano e ele usa, e ele precisa usar nós seres humanos para fazer a mudança. Então nesse primeiro momento nós vamos dobrar o nosso joelho para nós orarmos, para sermos curados de decepções, de frustrações, da surdez dos nossos ouvidos, para sermos curados até mesmo da dificuldade pelo caminho de ver e sentir ele conosco, de nos deixar desviar por tantas coisas que tem pelo caminho. Não é fácil manter o foco e reconhecer ele no caminho. São tantas as atrações, tanto boas como os ruins. São tantos os momentos tristes e alegres pelo caminho, que às vezes nós desviamos o olhar mesmo. Você está chorando talvez hoje. Talvez a tua caminhada custando lágrimas, tristezas, foi cercada de perda, de ameaças, diagnósticos tristes. Mas alguém está caminhando junto de você. Alguém está vendo cada lágrima que rola. Alguém está vendo cada suspiro que você dá. Alguém está vendo o teu limite, como o teu coração se encontra.
a dimensão da tua força física e emocional e espiritual. Mas Ele está dizendo, mas eu vou contar com você ainda. Eu olho para você, é isso que Jesus diz, eu olho para você e eu quero contar com você. Jesus olhou para aqueles dois, Ele não estava ali apenas porque Ele queria consolá-los. Ele estava ali porque Ele olhava para aqueles dois e falava, eu sei quem vocês são, eu conheço vocês por dentro, sei do potencial, da capacidade, sei que vocês podem fazer a diferença, por isso eu estou aqui para não desistir de vocês. E hoje é isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós vamos dobrar o joelho, né, Marinês? A Franci vai elevar uma adoração ao Pai. Se você pode, aonde você se encontra, dobrar o teu joelho agora, dobra. Se você não pode, coloque as mãos sobre o seu coração nesse momento. Busque a face dEle. Se aquiete diante dEle. Sinta Ele do teu lado, quer seja de joelhos, quer seja assentada, deitado, deitada. Ele caminhou com você. Glórias, aleluias. Aqui neste lugar. Sim, Senhor. Faz algo novo nesse momento. Faz algo novo em todos os corações. Faz algo novo sobre essa nação brasileira. Principalmente diante desse momento tão decisivo, deste momento tão importante. Que ninguém mude seus passos sem saber o valor, o peso para a mudança, para a transformação que um filho e uma filha tua tem. Aleluias, a Marinês vai orar agora. Sinta Jesus ao seu lado. Ele está bem no seu ladinho. É verdade. Ele caminha ao seu lado. Aonde você for, Ele está ao seu lado, bem pertinho de você. Ele não está nem 5 centímetros à frente, nem atrás. Ele está no teu ladinho. Glórias, aleluia. Sinta Ele, sinta Jesus com você. E o Espírito Santo de Deus que mora com você. A unção de cura, Espírito Santo de Deus, a unção de cura nos olhos, o lírio de Jesus nos olhos. Abre, Senhor, os olhos espirituais. Amém, amém. Abre os ouvidos espirituais. Santo e onipotente Deus, Deus. Espírito Santo, a sua voz. Abre a mente, o coração, que tem um entendimento, Senhor, da tua presença manifesta, da tua palavra, Senhor. Glórias, aleluia. Sabedoria dos céus, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Sinta Jesus, sinta o Espírito Santo derramar da unção de cura sobre a sua vida. Amém. A sabedoria dos céus, sabedoria Glória a de Deus. Deus. sobre a tua Aleluias. vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glórias, aleluias. Glória. É verdade, a presença dEle é o que faz toda a diferença. A presença dEle nos leva a escrever uma nova história, quando particularmente nós já não sentimos vontade nenhuma de escrever uma nova história. E eu queria que a gente continuasse aprendendo com esse texto. A Marinês vai continuar lendo. Esse capítulo de Lucas, ele tem muito para nos ensinar. Que Jesus, além de caminhar com eles, Jesus começa a atrair a atenção deles para algo diferente do que eles vinham olhando. Preste bem atenção, hoje o Senhor vai realizar maravilhas no meu, no teu, no nosso coração. Pode continuar, Marinês. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Até aqui. Eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui. Esse texto é um texto que ensina muito. Tem umas verdades tão profundas aqui. O que Jesus faz caminhando ao lado desses discípulos? Jesus começa a desviar a atenção deles para o foco deles, que o foco deles era a dor, o foco era a decepção, a frustração. Eles estavam cansados de uma vida que eles vinham vivendo, decidiram caminhar com Jesus e colocaram expectativa, e de repente ele morre e eles viram tudo frustrado. Tem muito parecido com a gente, né? Isso aqui, quantas vezes a gente viveu isso? Nós vínhamos de uma vida perdida, cega, triste, desesperançosa. Alguém mostrou para nós que Jesus era importante, Ele nos ajudaria. Nós passamos a crer nele, caminhar com Ele. E algumas coisas mudaram, ficaram melhor, mas de repente, muitas das nossas expectativas ficaram frustradas. Situações não deram certo. Desertos da nossa vida começaram a surgir. E é interessante como esses discípulos desviaram a atenção do foco, do alvo. Eu e você somos suscetíveis a isso. Então o nosso objetivo é não deixar. Jesus aqui atrai a atenção deles, primeiro entendendo a dor dele, deixando eles desabafar o que estava no coração. É lindo isso. Jesus não ignorou o que eles estavam sentindo. Ele era sabedor de tudo o que estava acontecendo, mas ele deixa eles abrir o coração e falar. Mas tem uma coisa muito interessante ali no verso 24, quando ele diz que as mulheres foram até o sepulcro, Jesus já não estava lá, e eles dizem assim, contando um fato, mas parece que pelo fato que eles contam, a maneira que eles contam esse fato, eles não estavam muito convencidos dele. Eles contam ali que um anjo apareceu para essas mulheres e falou que elas não deveriam se preocupar, porque ele vive. Aí eles relatam para Jesus que os homens também foram lá para ver. E eles confirmaram o que as mulheres falaram, no sentido de que o sepulcro estava vazio, mas não viram ele. Talvez na tua caminhada, nesse momento, exatamente hoje, nesse momento da tua vida, do teu dia a dia, da tua história, você esteja assim. Não vejo ele. Não consigo. Esses discípulos, eles ainda estavam ali contando um fato. Eles não estavam vivendo aquele fato. E entre eu e contar para você, Marinês, a história de Jesus e você conhecer Jesus, existe diferença? Existe. Muita, né? Muita diferença. Qual delas que fez diferença na tua vida? Conhecer Jesus. Conhecer. Enquanto você tinha os fatos do que ele era e quem ele era, não adiantava. Não adiantava. E, inclusive, quando eu não havia ainda conhecido, ele era um Deus assim, distante. Né? Distante. Muito distante. Indiferente aos teus problemas. Sim. E quando você estava nessa situação, Marinês, os teus problemas eram a responsabilidade de quem naquela ocasião? Eram as minhas, né? Olha que interessante. Esses discípulos aqui,
eles chamaram de volta para eles todas as consequências, os problemas e as responsabilidades. A maior frustração deles estava nesse fato de que eu esperava que alguém fizesse algo sobrenatural, mas agora eu vou ter que lidar com as minhas forças, com a minha coragem, com a minha disposição, e eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais coragem, eu já não tenho mais essa disposição. E é interessante que Jesus, conhecedor de todas as coisas, a Marinês vai continuar o texto, e nós vamos prestar atenção que Jesus, além de ouvi-los, Jesus começa a chamar mais a atenção deles agora. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Amém. Até aqui no momento. Olha que interessante. Jesus, além de ouvir a dor deles, Jesus percebeu que tinha um agravante no coração deles, que pode ser o mesmo agravante que esteja em nossos corações, no seu coração. Porque quando nós estamos vivendo um quadro parecido com o que eles viveram aqui, a nossa tendência é diminuir a leitura da palavra, é diminuir a vida de oração, é nem querer lembrar das promessas da palavra. E Jesus, ele não para, ele não faz outra coisa. Ele já tinha percebido que eles não estavam ainda focados no objetivo pelo qual eles foram separados, ungidos, para ir pregar a palavra, para receber sobre eles essa promessa de Mateus 28, 20, que ele estaria com ele todos os dias. E hoje é a mesma coisa. Jesus está aqui usando a nossa vida para dizer para você: você está vivendo essa situação, vai lá para a palavra. Ele não fez outra coisa a não ser começar a trazer a memória daqueles dois homens ali, dos discípulos, o que estava escrito na palavra. Ele não fez outra coisa. Que interessante, que sirva de lição para nós. Quando nós nos encontramos numa situação semelhante a deles ali, chorando, voltando, frustrados, antes de tomar qualquer atitude, vença a tua carne e vai para a palavra. As promessas continuam vivas. As promessas, muitas delas já se cumpriram, mas tem muitas que vão se cumprir. E eu tenho muita alegria de saber que nós vamos ver muitas delas se cumprindo. Talvez a minha geração não veja todas elas se cumprir, mas eu tenho a alegria de estar dentro de uma geração que vai ver muitas das promessas do Senhor sendo cumpridas. Aleluias, glória a Deus. E eu quero ficar firme para que a minha descendência das próximas gerações fiquem firmes, caminhem com Jesus ao lado, com um foco objetivo, aquele olhar firme. Eu vou em frente, e no que depender de mim, eu vou ser um vaso para que a promessa dele se cumpra. Nem tudo está perdido. Tem promessas para acontecer. Tem coisas gloriosas que o Senhor quer fazer e está usando as situações. Olha para o teu país, aonde você habita. Eu nunca amei tanto essa nação como eu tenho amado. Eu sempre falo, Marinês, o hino nacional sempre mexeu comigo. Sempre amei cantá-lo, ouvi-lo, mas ultimamente ele me leva às lágrimas, porque eu aprendi um amor que dói pela nação brasileira. Mas é um amor que me leva a lutar por ela, é um amor que me leva a crer que ela tem
possibilidade de ver promessas de Deus se cumprindo para alegrar o povo de Deus. E eu tenho dito para Ele: no que depender de mim, me usa. Você tem oferecido a tua vida, Marinês, para Ele te usar? Franci, você tem oferecido? Nós precisamos ter esse entendimento. Oferece a tua vida. Aí você pode dizer: mas pastor, o que tem a ver domingo? Eu não sou candidato, eu não sou candidata. Você é uma pessoa que decide quem você coloca. E se você pedir para Ele, Ele vai te surpreender mostrando. Lá na frente, quem conhece os candidatos no coração é Deus. E Ele está dizendo: olha, eu conheço esse vaso de barro e eu sei lá na frente como que eu posso trabalhar. Então Ele vai te iluminar, Ele vai me iluminar, Ele vai nos iluminar, que a gente não seja indiferente a isso. Eu não estou olhando a pessoa agora. Talvez se eu fizesse isso, a gente estaria igual os discípulos aqui, sem esperança, sem expectativa. Mas eu olho para Jesus, eu olho que há uma promessa que vai se cumprir, e Ele vai usar os vasos que Ele tem disponível para Ele, para realizar. Eu só estou pedindo para Deus: me ensina a colocar lá aquele vaso, que na hora que for preciso tu possa quebrá-lo, fazê-lo de novo, transbordar da tua graça, que sejam como o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu sou um vaso de barro, mas a essência que está dentro de mim é do Senhor. E que vaso era Paulo, que vaso imperfeito, mas o Senhor não teve nem um pouquinho de preocupação em quebrá-lo e fazê-lo de novo. O Senhor sabia que aquele Paulo, birrento, perseguidor dos cristãos, capaz de conduzir exércitos, orgulhar a nação que ele trabalhava, mesmo que fosse contra os princípios do reino, se aquele Paulo tivesse dentro dele a essência do reino, ele seria o mesmo Paulo em sentido de garra, de força e de coragem. E ele quebra aquele vaso e ele faz um vaso novo e coloca a essência. Não olhe para as pessoas hoje. Vai para Deus e pede para Ele: que vaso que eu vou poder colocar lá, Senhor, nesse dia. E aqui Jesus chama os discípulos para isso. E é muito interessante. Até aquele momento de separar. Aqui tem um gesto bem interessante dos discípulos, né? Eles estavam no fim do caminho, mas o percurso poderia continuar. E Jesus deu sinal visível de que Ele iria para frente. E eles tiveram no coração deles compaixão e convidaram Ele para entrar. É interessante, isso mostra que dentro do coração do ser humano tem sempre um espaço para a compaixão, para o amor, para a esperança. E eles convidam Ele para ficar com eles. Dentro do teu coração ainda tem possibilidade dele gerar esperança hoje. Dentro do teu coração ainda tem espaço para Ele brilhar uma verdade, tornar um sonho realidade, iluminar teus olhos para ver uma promessa se cumprir. Você está disposto, você está disposta a dizer para Ele: eis-me aqui. Você está disposto, você está disposta a dizer: eu quero ser um vaso como Paulo foi, quebrado e feito de novo. E é lindo quando eu me abro para isso, quando você se abre. A Marinês vai ler o que acontece ali no versículo 30, né, Marinês? Sim. Terminando ali o 29, entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Que lindo, que glorioso. Jesus disse: opa, eu consegui trazer eles de volta para a realidade da qual eles foram chamados, separados e escolhidos. Senhor, hoje, através desse momento de oração, diante de uma perspectiva nebulosa que nós estamos enfrentando, Ele está dizendo: eu quero ungir os teus olhos, eu quero trazer você de volta para a realidade, para o plano, para o propósito.
que eu tenho para fazer. Reconheça Jesus diante dessa situação que nós temos, que nós nos encontramos, e vamos em frente firmes, confiantes. Dedique-se a um período de oração, vá para a leitura da palavra nesses 2 últimos dias e peça para Ele falar claramente com você. Reconheça o valor, o peso que você tem diante dessa situação de tornar realidade uma promessa de Deus. Não olhe apenas nos 4 anos, no município teu, na cidade que você habita, na Câmara de Vereadores da tua cidade, no gabinete do prefeito da tua cidade. Ergue os teus olhos, faz como Jesus chamou eles para olhar. Olha o que a palavra diz, olha a grandiosidade do que tem para ser realizado. Não limita o teu olhar apenas nesse fato, nesse acontecimento, mas creia que esse fato e esse acontecimento vai possibilitar que aconteça um grande acontecimento. Então esse é um momento glorioso para nós. E a Marinês vai estar lendo um texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 8. E nós vamos estar sendo alimentados e alimentadas com esse texto. Enquanto isso, a Fran vai subir o tom, vai levar a voz dela em adoração. Aleluias. Poderoso Deus. É verdade, Tu és poderoso. Poderoso Deus. Glórias, aleluias. Poderoso Deus. É verdade, poderoso, poderoso. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Marinês vai ler esse texto da palavra de Deus para nós Palavra do Senhor orarmos. diz, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Que versículo, que palavra, que promessa. Eu queria te desafiar hoje, deixa ele exposto na tua casa, esse versículo, escreve na parede. Eu amo quando Abacuque foi desafiado a escrever a palavra que todos que passassem pudessem ler. E o Senhor está dizendo, escreve dentro da tua casa, coloca ali para os teus familiares verem. A Marinês vai ler ele de novo. Essa é uma palavra profética para nós diante do que nós estamos vivendo e o que nós vamos fazer. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos dobrar os joelhos. Nós vamos pedir que se cumpra sobre nós a palavra dele. Nós vamos pedir nesse momento que realmente a esperança dos nossos corações se realize e nenhuma delas seja frustrada, porque é promessa da palavra. Pode orar, Marinês. Sim, Pai. Nós clamamos por misericórdia, Senhor. E que a esperança, Senhor, seja sempre presente em nossa vida. Sim, Espírito Santo, peço mais uma vez a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Que nós fazemos a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Nos dá a sabedoria, Senhor. Nos leva, Espírito Santo, para o plano do Pai. amém. Eis-nos aqui, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, nos faça como o Senhor quer nos fazer. É verdade. Vai tocando nesse momento a vida de todos, Amém, Senhor. amém. Vai tocando, Espírito Santo de Deus. Vai Oh, vindo, aleluia. vai agindo, Senhor, na vida de todos.
do Senhor sobre a vida deles. Muito obrigada, Jesus. Jesus, muito obrigada. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Senhor, eu oro neste momento. Eu quero consagrar as eleições em todos os municípios desse país. Quero consagrar aqui nesse que nós habitamos. E que sejam realmente colocados ali vasos que hoje nós o conhecemos por fora, mas que tu conheces por dentro. Vasos que tu és soberano para pegá-los, quebrá-los e fazê-los de novo. Vasos que têm potencial, que até hoje foram canalizados de maneira errônea, inconveniente, que não colaborou para a realização das suas promessas, mas que nada impede que sejam quebrados. Receba a tua essência e canalize todo esse potencial para a realização das suas promessas. Como igreja de Jesus Cristo na terra, eu oro nessa nação para que a igreja que é tua não se cale, não seja indiferente, mas que se levante neste domingo e caminhe e vá até as urnas. Leve ali o seu voto crendo, como diz o texto de Provérbios, que a nossa esperança não será frustrada num Deus poderoso, não será frustrada em Cristo Jesus, não será frustrada no Espírito Santo, que nós veremos a glória dele se manifestar nesse país, começando pelos municípios, se estendendo pelo estado e pela nação. Hoje nós abençoamos as autoridades constituídas em todos os poderes executivo, legislativo, judiciário. Derrama a tua bênção. Obrigado por homens e mulheres que colocam à disposição o seu nome para seguir em frente. Eu sei que tu és soberano para frustrar aqueles que não realizarão os propósitos seus, não trarão as tuas promessas no meio de nós, mas também tu és soberano para levantar aqueles que serão canal a qual tu usarás. Eu abençoo em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nós vamos trazer um texto profético também de Oséias, capítulo 2, verso 14, que vai falar com a gente de uma forma muito profunda nesses dias, para a gente entender o momento da nossa caminhada. Oséias 2,14. A palavra diz: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Se notou, Marinês, que esse texto ele é profético, no sentido que nós tivemos um deserto, no sentido que Deus nos levou para uma quarentena, que já deixou de ser quarentena, né? Mas que Ele nos levou para o deserto. E feliz daquele que lá no deserto viveu o que Ele está dizendo ali: eis que vos levarei para o deserto, mas não é para abandonar você lá, não é para você se lamuriar, não é para você achar que você não tem valor. Eu vou levá-lo para o deserto para quê? Leia de novo, Marinês. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Que lindo, ele está falando com a nação de Israel, que é o povo dele. Ele está falando com nós que somos o seu povo, você que é o povo dele. Será que valeu a pena ele ter levado você para o deserto todo esse tempo? Daí você vai dizer: mas eu não ouvi nada, ele não falou nada ao meu coração. Eu preciso te frustrar, mas o que ele tem falado ao meu coração é inexplicável. Você tem algo a dizer também do teu deserto, desse período, Marinês? Sim. Ele falou muito? Falou muito, me usou muito na vida das pessoas. Foi muito bom. Você também viveu isso, Franci, no teu deserto? Sim.
interessante que no deserto é que se vê os grandes milagres, né? Glória a Deus. Então, Ele tem uma esperança, Ele tem segredos e Ele quer revelar. De hoje para amanhã, de amanhã até domingo, você vai ter sonhos, você vai ter visões, você vai ter revelações e você vai dizer assim: é coisa da minha cabeça. Essas coisas é grande demais para ser verdade. Eu quero dizer para você, não é. Ele sabe quando levar para o deserto e Ele também sabe o tempo de revelar no deserto e o tempo de findar o nosso deserto. Se você quer que o teu deserto comece a se tornar em um jardim florido, dê liberdade para Ele trazer os segredos. Ele está ansioso, Ele está cheio de expectativa de encontrar alguém que diga: estou aqui disposto a regar as plantas, a cultivar o jardim, a ver flores e frutos e fazer grandes colheitas. Que Deus possa nos abençoar. Eu deixo para você esses dois textos, o de Provérbios, Provérbios, capítulo 23, 18, e Oséias, capítulo 2, 14. Louvado seja o Senhor por esse dia, por esse momento, e que esse tempo de oração faça uma revolução na tua vida, em nome de Jesus Cristo. O amor de Deus na vida de cada um, e coloca sempre o Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus. Vida. Amém. Francis, você pode abençoar também quem nos assiste, quem está nos ouvindo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe desde o levantar até o deitar. Que Ele venha com mais intensidade sobre a tua vida, sobre a tua mente e o teu coração. Que Ele te tome pela mão e te conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.